Father, Pai, make us perfect faça-nos perfeitos, as you are. como Tu és. Let us be perfect Que possamos ser perfeitos, as you are perfect, Father. como Tu és perfeito, Pai. Thank you, Father. Obrigado, Pai. Let's go to 1 John 4:17. 1 João 4:17. 4:17. Herein Nisto, is our love o nosso amor made perfect, é aperfeiçoado, that we may have boldness para que tenhamos ousadia in the day of judgment. no dia de julgamento. Because as he is, Porque como Ele é, as he is, como Ele é, as he is como Ele é, seated como Ele está in heavenly places, assentado em lugares altos, so are we assim somos nós in this world. também neste mundo. Thank you, Father, Obrigado, Pai, for revelation pela revelação of who we are, de Father. quem nós somos. Who we are Quem nós somos is who you are, é Jesus. quem você é, Jesus. When we look at you, Quando olhamos para você, we're looking estamos olhando at ourselves. para nós mesmos. When you look at us, Quando você olha para nós, it says in the Bible, a palavra diz, when you look at the sea of glass, quando você olha para um espelho ou um rio de vidro, glass de vidro, brings a reflection. como um espelho trazendo o reflexo. And when you look in the glass, E quando você olha para o espelho, you can see a reflection você pode ver, ou no vidro ou no espelho, você pode ver o reflexo of yourself. de você mesmo. Jesus, when you look at the sea of glass, Jesus, quando você olha para este rio de vidro, there's two seas now. nessas duas seas, There's two seas, like two waters, two oceans. ok, como dois oceanos agora. The Bible says A Bíblia disse that the seas, que esses rios, the oceans, dos oceanos, rios, in Revelation it says em Apocalipse diz they represent the people, que representam as pessoas, right? certo? Then you have Então você tem another sea, um outro rio, another ocean, outro oceano, but not mas não of waters, de águas, but of glass. mas de vidro. Behold the man Eis that does not hear the word and do it. Ai do homem que ouve a palavra e não a pratica. It's like a man É como um homem that beholds himself comparado àquele que olha para si mesmo in a glass, no espelho ou um vidro, but then walks away mas quando ele sai, and forgets who he is. já não lembra como ele é. Nós Jesus's reflection. somos o reflexo de Cristo. Nós Nós are his seed somos a semente dele, of people, a semente do seu povo, but of glass. mas de espelhos. Because when he looks at this glass, Para que quando assim ele então olhar para este espelho, he sees himself. ele possa ver a nós mesmos e ver a si mesmo, melhor dizendo. Amen? Amém? See, when we look at Jesus, Então quando nós olhamos para Jesus, see, we're his glass, nós somos como esse espelho dele and he's our glass. e ele como nosso espelho ou vidro. Behold a man E eis que um homem, that does not do the word. ai do homem que não pratica a palavra. What can that word do really mean? O que essa palavra pode significar? It could also mean Também pode significar believe. crer. Believe. Crer. Behold the man
Ai do homem that hears the word que ouve a palavra, but does not believe it. mas não crer nela. It's like a man É como um homem who sees himself in the mirror, which is comparado a Christ, este homem que olha para este espelho que é Cristo, the word of a God. palavra de Deus, He is the word, que ele é a palavra, but then turns e away quando ele sai, and forgets ele não lembra who he is. de quem ele é. Have you forgotten Você já esqueceu who you are? quem você é? When the devil speaks to you, Quando Satanás falar com você, when whispers come to you, quando ele trouxer algumas palavras contra você, when correction comes, ou quando a correção vier, when rebuke comes, quando vier a repreensão, will you forget você vai esquecer who you are? quem você é. Lord, Senhor, how do we work como nós operamos? the works of God? Como nós operamos a palavra de Deus? Believe on the only Son of God. Crendo no único Filho de Deus. Because Porque He is the image Ele é a imagem and the stature e a estatura and the mirror no espelho, which we shall no behold qual nós iremos contemplar ourselves. nós mesmos. See, we were predestined Vê que nós fomos predestinados before the foundations of the earth antes da fundação do mundo to be conformed, para sermos to be conforme, transformed para sermos transformados into the image à imagem of Jesus. de Cristo Jesus. See, when you look at Jesus, Percebe quando você olha para Jesus, you're looking você está olhando at your purpose para o seu propósito before antes the earth was made. da fundação do mundo. This was your purpose Esse é o seu propósito. before time Esse foi o seu propósito antes do tempo. was created, Antes do tempo ser before criado. Adam and Eve. Antes de Adão e Eva. Your O purpose seu propósito was already set já estava estabelecido. because God Porque Deus, had foreknowledge, Ele já tinha um conhecimento antecipado. meaning He knew E you Ele já conhecia você before. antes mesmo. For, that word for in English is before. Essa palavra em inglês for é antes. He knew you Ele te conhecia. not only when you were in your mother's womb, Não apenas quando você estava no ventre da sua mãe, but He knew you mas Ele já te conhecia before He antes. formed Ele formar and fashioned e and put formar, together colocar juntos, the world. formar o mundo. He knew you Ele te conhecia before the world was made antes do mundo ser criado, because He's God porque Ele é Deus and He's not in time. e Ele não está no tempo. Você estava ou você era? already Você já estava pronto before, antes, like Jesus said, porque Jesus disse: before Abraham, antes de Abraão, I am. eu sou. See, but because God Vê, porque Deus, knew you Ele conhecia você before Abraham, antes de Abraão, you were. você já era. You were. Você já era. Can you grasp that? Você consegue absorver isso? Do you know who you are? Have you forgotten? Você sabe quem você é ou você já esqueceu? Because God hasn't. Porque Deus não esqueceu. He's not looking Ele não está olhando at your failures. para as suas falhas. He's looking Ele está buscando, at your unbelief. olhando para a sua descrença ou incredulidade. And at the end of the day, when He looks at your failures, at the end of the day, No final, when He looks at your quando ele failures, olha para as suas falhas, He traces it back ele troca. to your unbelief. Ele vê isso que é por causa da incredulidade. John João 4:17 again. 4:17. Herein. Mais uma vez ele disse. Now let's read it, saying nisso, that. vamos ler agora.
Herein is our love made perfect, Nisto, o nosso amor é aperfeiçoado, that we may have boldness, para que tenhamos então ousadia, that we can go boldly, para que possamos ser ousados, not just não apenas to grace, para dizer, but to the throne mas ao trono, on the day lá no dia of judgment. do julgamento. Why? Por quê? Because Porque you obeyed the law? você obedeceu à lei? No. Não. But it says right here. Não, mas ele disse aqui. Because Por quê? why can you go to the throne with boldness? Porque você pode chegar com ousadia no trono. Because Porque as he is, como ele é, so então are you você é in nele this e earth. nessa terra. Not just in heavenly places, Não apenas em lugares but celestiais, because you are mas in heavenly porque places, você está em lugares celestiais, you are então você está as como he is ele é. on earth. Você é como ele é na terra. Not just Não then, apenas então, but now. mas agora. Aleluia. This is who you are. Isso agora é quem When you você look é. at Jesus, Quando você olha para Jesus, oh, I can't be like Jesus. eu não posso ser como We'll Jesus never be é. like Jesus. Não posso ser como This Jesus é. is who you are. Isto é quem você Look é. in the mirror. Olhe no espelho And do not forget e não esqueça who you are. quem você se parece. Do not Não look at your sin, olhe para o seu your pecado, failures, para as suas your falhas. shortcomings, Não olhe. and what you don't have, Não fique preocupado com aquilo que você não tem and forget e esquecendo who you are. quem você é. Come on. Ei, Then we have Romans temos Romanos 13:14 13, 14, that says que disse to put on para colocarmos, the Lord Jesus. revestirmos do Senhor Jesus. Put it on. Revista, Meaning, when he's saying put o on, que significa revestir. he's not saying Ele não está dizendo just wear another person upon you like a costume. para você apenas colocar uma outra roupa de costume. He's saying Ele está falando, put on coloque, revista who you are. de quem você é. Put on Revista-se your identity, a sua identidade, your name tag, seu título and know e saiba who you are. quem você And then é. it says, Então ele disse, put on the Lord Jesus Christ. ele disse, Put on the Lord Jesus Christ. revista-se do Senhor Jesus Romans Cristo. 13:14. 14, 13, 14. And then E então make no provision não satisfareis for the flesh. os desejos da carne. You keep trying to make no provision for the flesh, Você- but you still put on Você tenta não fazer provisão para sua carne, the old, mas você continua revestindo do velho. but he wants us to put on the new, Mas ele quer que nós revestimos o novo, according de acordo to the grace com a graça, through the measure a medida of Christ. de Cristo. A measure A medida of a son de um filho is found é achada in Jesus. em Jesus. You keep worrying about Você continua preocupado your measure, com sua medida, but we're not called to measure mas nós não estamos preocupados, nós não somos chamados para a medida, ourselves para medir a nós mesmos, amongst ourselves, ou no meio de nós mesmos, or even with ou ourselves, até mesmo conosco, or with our experience, ou com a nossa experiência, or with our past, ou com o nosso passado, or with our family history. ou com a história da nossa família, For it is not wise porque não é sábio to measure yourself comparar a si mesmo among yourselves, com outros a si but to mesmo, measure mas yourself medir a si mesmo according de acordo to Christ. com Cristo, Because porque Christ Cristo is é who you are. quem você é agora. This is who you are now. Agora este é quem você é. Ephesians 4. Efésios 4.
Verse 8, Versículo 8, or 7 actually. 7. But unto every man, Mas a cada every one of us de nós, is given grace a graça foi dada according segundo to what? ao quê? Let's break this down. Vamos repartir, vamos quebrar isso em pedaços. Every man, Cada homem, every one of you cada de is vocês given foi dado grace, graça, meaning significando power, poder enablement. e capacidade. He's given us the power Ele nos deu o poder to become para nos the tornarmos sons of God, filhos de Deus. and that's what this grace is. E isso é onde a graça entra. And it says, E diz, according de acordo to the measure da medida of the gift do dom of Christ. de Cristo. See, Jesus Percebe que Cristo, has been, ele tem sido his stature, a estatura, his measure a medida dele has been given to us, foi dado a nós and we access it. e nós acessamos. See, you don't need to worry about your measure Então você não tem que preocupar sobre a sua medida, because you've been given a porque measure já foi dado a você a medida that you can grow in stature para to. que você possa crescer em sua estatura. See, don't look at your current experience Então não olhe para a sua experiência and measure yourself, e tenta medir a si mesmo por isso, because porque you will deceive yourself você vai enganar a si mesmo and you will forget e você vai esquecer who you are. de quem você é. You need to measure Você yourself. precisa medir a si mesmo. You need to stop looking at yourself Precisa parar de olhar para si mesmo and start looking e parar de olhar at Jesus e começar a olhar para Jesus as you como você and measure yourself e medir a si mesmo according to Him. de acordo com ele. And then when people E quando as pessoas want to know your measure, quiserem saber da sua medida, you don't think back você não vai lá pensar lá atrás to your history na sua história, of what you've done, daquilo que você fez, how many nations you've been quantas to, nações você já foi, but who you are. mas quem você é. See, when people want to know your measure in Percebe? Quando Christ, as pessoas querem medir ou saber da sua medida em Cristo, we want to look at our history, nós queremos olhar para a nossa história, but we need to look mas de fato precisamos olhar at Jesus, para Jesus. because Porque the measure we have a medida que nós temos is only 1 cubit é apenas um pouquinho of the measure da grande medida that we have que nós temos in Jesus. em Cristo Jesus. That's what it says there. O que a palavra diz. That you've been given grace according to the measure of the gift of Christ. Foi dado a você a medida. Do you believe Você crê that the full que toda a completude, measure a medida completa, of Christ a plenitude de Cristo is in you? está em você? You have to put it on. Você tem que revestir disso. You have to walk like it. Você tem que andar como You have to Ele, talk like it. conversar como Ele. It says put off the old conversation A palavra fala para deixar as conversas of how antigas you were formerly de como você foi formado, fashioned. como você foi equipado, Meaning stop formado. talking Você tem que parar de conversar like you're still como você falava who you once were, quando você ainda era de outra forma, but talk mas conversar like who you are now como você é agora, in Christ em Jesus, Cristo Jesus, and believe e crer in those things that are not nessas coisas que não eram as though they were. como se fossem. It is Isto é possible possível with God, com Deus, but you have to believe. mas você tem que It's crer. by grace. É pela graça, It's by, let me rewind it. It's by faith é pela fé, vamos dizer, through grace através da graça that we are saved. que nós somos salvos. See, faith Percebe que a fé, activated grace ela ativa a graça and saved us. e nos salva. It activated power Ela ativa o poder that made us
que nos faz born again. nascido de novo. But it's the same faith Mas é a mesma fé that accesses the same grace que nos faz acessar a mesma graça to become para nos tornarmos just like Him. assim como Ele é. Not just to be saved, Não apenas para ser salvo, but to be mas para ser transformed. transformado. Grace Graça that comes que vem by faith. pela fé. Not one day, Não um dia. not when I get my act together, Can you say again? not when I get my things together, when I Não, get my act together. não quando eu conquistar minhas coisas primeiro. But right now, Mas agora, through faith, através da by fé, the preaching of the pela word, pregação da palavra, we access nós acessamos this grace, essa graça, this power esse poder that transforms que us transforma-nos into the sons of God. transforma-nos como filhos de Deus. Sons Filhos look like their father. parecem com os seus pais. Jesus Jesus was considered a son foi considerado filho, not just because he was the offspring, não apenas porque ele era nascido, but because mas porque he looked like ele parecia his father. com seu pai. You're a son now, Agora você é filho. but you keep forgetting Mas você continua esquecendo what that means. o que isso significa ser filho. When you say that you're a son, Quando você fala que é when you filho, say that you're a daughter, quando você fala que é filha, you're saying você está dizendo. that's why the Pharisees said it was blasphemy Por isso que os fariseus diziam que era blasfêmia for Jesus com Jesus. to say Porque Jesus dizia that he was the son of God, que ele era filho de Deus. because that meant Porque isso significava he was equal with God. que ele estava dizendo que era igual a Deus. Equal. Igual. Looked the same, Parecendo-se semelhante, acted the same, agindo semelhantemente, moved the same. movendo da mesma forma. He was just like his father. Ele era assim como seu pai. And by the religious system, E no sistema religioso, that was considered blasphemy. no sistema religioso, isso que ele afirmava era considerado blasfêmia. And even today, E até mesmo nos dias de hoje, it's blasphemy. também é considerado blasfêmia. Because they don't believe Porque eles não creem that you can be like Jesus. que você pode ser como Jesus. That's why Por isso que there's still ainda saved sinners há pecadores salvos pela graça, or sinning saints, ou pecadores santos, ou santos pecadores, but they're not mas não são a royal priesthood um sacerdócio Because- real santo, because porque of the gospel por causa do evangelho that they're putting on. que eles estão revestindo. See, Percebe que you may be você pode estar putting on Christ, colocando Cristo, but what Christ mas qual Cristo are you putting on? are o revestindo? For in the last days, Porque nos últimos dias, many Christs muitos Cristos have arrived. irão surgir. Many gospels, Muitos evangelhos, many images muitas imagens of what Jesus looks like, daquilo que Jesus se parece and what they preach e daquilo que eles pregam a is what respeito. they put on. E é aquilo que eles revestem daquilo que eles pregam. See, what we're preaching Então, right now então aquilo que nós estamos pregando agora is what you will put on, é o que nós estamos vestindo. is what you will identify É o with, que você estará se identificando is com what isso. you will start to look like, Você vai começar a parecer-se com isso. is what you É isso que become. você se torna. You need to know Você precisa saber what Jesus looks like, como Jesus se parece. because if you don't, Porque se você não souber, you're going to look like você vai parecer-se another Christ. com outro Cristo. We have many Christs in Porque Neves right existem now, muitos Cristos em Neves agora, but mas so little pouquíssimos fruits frutos to prove para provar that Christ que é Cristo, is in que Cristo está those places. nesses lugares. See, we know Então nós sabemos when it's Jesus, when Quando- it's the real Jesus, quando- the genuine Jesus image of God, quando é o próprio Jesus de forma genuína, que é o próprio Evangelho e Filho de Deus. when we see the fruit. Quando nós vemos os frutos, We can hear the words, quando nós podemos ouvir as but palavras, show me the mas fruits. mostra-me os frutos. Jesus had fruits. Jesus tinha os frutos. When John questioned, Quando
João questionou when John sent his messengers quando ele enviou seus mensageiros to question Jesus, para questionar Jesus, to see para ver if he was se de fato ele era or if we should look for another. aquele que havia de vir ou se teria que esperar por outro. Jesus, Showed him. ele mostrou para The eles fruit. os frutos. He didn't try to prove Ele não tentou provar who he was. quem ele era. He showed them Ele apenas mostrou the fruit. os frutos. The sick are healed. Os doentes são curados. The demons are cast out. Demônios expulsos. The lepers are cleansed. Leprosos sendo The limpos. gospel is being preached to the poor. O evangelho sendo pregado aos pobres. The captives are being set free. Os cativos sendo And libertos. then it says E no final that diz then he started to perform many miracles. que ele começa a fazer muitos milagres. As John's servants witnessed E the miracles. uma vez que os servos de João They were testificaram os sinais, then they were sent back to John. então eles foram enviados de volta para João. Not to send back a testimony that Jesus told them, Não para contar um testemunho que Jesus disse, but to see the evidence mas para ver a evidência that this que isto is the one é aquele, that is este é aquele, sent. este é aquele que foi This enviado, is este é the Christ. o Cristo, This is the one. este é aquele. See, when they see, Percebe quando eles when veem? Neves Quando Neves sees ver demons demônios being cast out, sendo expulsos, the sick being healed, pessoas sendo curadas, the dead being raised, o morto the ressuscitando, o gospel evangelho filling enchendo, the poor, pobre, the captives being set free, os cativos sendo libertos, they will know eles saberão that this que este is the one. é aquele, This este is the é o Christ. Cristo. For many Christs have arisen Porque in our life, muitos Cristos têm surgido por aí, but have shown mas têm mostrado little evidence. poucas evidências. But the Christ Mas o Cristo that shall arise que está ressurgindo out of this house dessa casa and many houses e muitas outras that are made by God, que estão sendo feitas por Deus, they shall see eles verão the evidence, as evidências, the proof. a prova. We're not here to prove Não estamos aqui para provar to Neves. para Neves. We're here to show Estamos aqui para mostrar the proof. a prova. Don't go out to Neves to convince people. Não vai tentar convencer as pessoas de Neves. Go out Vá lá in power, com poder in demonstration, e demonstração and show e them mostre a the eles evidence a evidência that they para que eles may believe. possam crer. They won't believe Porque eles não crerão unless a menos que they have evidence, eles vejam a evidência, Power. o poder, something algo that is tangible, que é tangível, that they can touch, para que eles possam that they tocar, can taste, que eles possam provar, that they can feel, que eles possam sentir. to prove it Prova that it's true. que é verdade. But it starts Mas começa with you com você believing crendo and not forgetting e não esquecendo the Christ que Cristo, in which you have been no preached qual você foi formado and you have believed. e você creu. See what Então o que? you're being preached to about Aquilo que você estará pregando a respeito is being passed on to you, passou em você, that you can pass it on. para que você possa passar para frente. You're the first responder, Você é o primeiro que respondeu. and you're going to take this gospel. Agora você vai levar este evangelho We're coming here to equip you, e que veio para te equipar, to fill you, para te encher, so that you can take para que você possa levá-lo, what you're being given aquilo que você recebeu, and invade e invadir heaven and earth céu e terra with this gospel. com este evangelho. And I say this gospel E vamos dizer que este because evangelho, many porque muitos gospels have arrived. evangelhos se surgiram. We need to specify
Mas temos que especificar. Like Paul, Como Paulo. he even said, my gospel Ele in também which I preach. chegou no ponto de dizer o meu evangelho, o evangelho que eu prego. Because even now, even in Paul's Porque time, até mesmo many gospels muitos, os dias de hoje, muitos arose evangelhos havia ressurgido naquele tempo e hoje and deceived many, and E is still deceiving many even more in engan- this end time. enganaram muitos naquela época e também vão enganar muitos nessa época. We need to specify Precisamos which especificar gospel. qual evangelho, Because the real gospel porque o evangelho verdadeiro saves, salva, heals, cura, delivers, liberta, brings salvation, traz salvação, transforms lives. transforma-nos, transforma vidas. Verse 12. Versículo 12. He's given these gifts Ele tem dado for esses, the perfecting deu esses dons of the saints. para o aperfeiçoamento dos See, santos. now, Percebe? if you're like Jesus, Agora, se você é como Jesus, you você stand, se posiciona, even though mesmo you're being perfected. você está sendo aperfeiçoado, Perfection esse is aperfeiçoamento actually é de fato, being perfected está sendo aperfeiçoado, because porque he's perfect. ele é perfeito. It didn't say right here Ele não fala que that you're going to be made. It doesn't say that Aqui these não- gifts in 12, verse 12, that they're going to make you perfect. aqui não está falando que esses dons vão fazer você perfeito. It's saying they're going to perfect you. Está dizendo que vai te aperfeiçoar, As if como se you were você fosse perfect perfeito, to be para ser now agora perfected. Because aperfeiçoado. the Bible commands Porque a you, Bíblia te ordena, be perfect seja perfeito, as he is perfect. como ele é perfeito. But Lord, Mas Senhor, I'm not perfect. eu não sou perfeito. I know I'm not perfect. Eu sei que eu não sou perfeito. I know you're not perfect, Eu sei que você não é perfeito. but I am. Mas eu sou. And as you are, E assim como tu és, so are as I am. assim como eu sou, As I am, says the assim como Lord, eu sou, diz o Senhor, so are you. então você é. So if I am, Então se eu sou, then you are. então você é. And you need to stop looking at you, Então você tem que parar de olhar para você and you need to look at me, e olhar para mim. because that's Porque isso who you are é quem você é in Christ. em Cristo. And what is now perfect E agora o que foi is aperfeiçoado being está sendo, perfected. se tornando perfeito. What is now O que é agora holy santo shall be set apart será separado even more. até mais, Even more. muito mais. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. till we all come Até que todos In the unity- cheguemos à unidade. in the unity of the faith and the knowledge. A unidade da fé e ao conhecimento. The knowledge O conhecimento of the Son of God. do Filho de Deus. See, till we all come Então, até que todos to the full understanding cheguemos ao entendimento completo of what Jesus looks like. de como Cristo se parece. Knowledge Conhecimento means knowing something. significa saber de algo, ou saber a respeito. See, till we all come unto the unity of the faith Até que todos cheguemos à unidade da fé and of the e full em toda a plenitude, knowing sabendo of Jesus. de Jesus, That's what we're aiming conhecendo Jesus. to come Isto é, to know Jesus para chegar para and conhecer a what Jesus he looks like e como ele se parece in all em todo, his tudo, fullness. em toda a sua essência, em toda a sua plenitude. See, we're growing Então nós estamos in crescendo the knowledge no conhecimento of who he de is quem ele é and what he looks like. e de como ele se parece. But there's a day that it's talking about Mas
existe um dia na qual ele refere where it says que diz we won't know him in part anymore, que já nós não saberemos ou não mais conhecemos em parte, but in fullness, mas em toda a plenitude. as we see him Uma vez que nós o vemos, face to face. o veremos face a For we face. know in part, Porque nós sabemos em parte and we see in part, e nós vemos em parte. but when perfection Mas quando a perfeição comes, vem, we nós are made perfect. somos feitos perfeitos. It says, and of the knowledge of the Son of God unto O conhecimento do Filho de Deus a perfect man. a um homem perfeito. Until we know Jesus Até que conhecemos a Jesus in all of his perfection, em toda a sua perfeição, in all of his fullness. em toda a sua plenitude. And see, it's important for us to know Jesus. É importante então que venhamos conhecer a Jesus, As we said, uma vez que diz, the ele Jesus diz, you know, Once again? the Jesus that you know, O Jesus que você conhece is the é o Jesus Jesus that you're becoming. que você está se tornando. The Jesus that you know O Jesus que você conhece is the Jesus é o Jesus that you are que becoming. você está se tornando. And the measure of Jesus E a- that you know E a medida do Jesus que você conhece is the measure of Jesus é a medida de Jesus that you can walk in. que você pode andar nela. See, you need to know him. Então, você precisa conhecê-lo. Not just to know him, Não apenas conhecê-lo, but so that you can grow mas para que então você possa crescer in the knowledge. no conhecimento. See, when you're growing Então, quando você está crescendo in the knowledge no conhecimento of the Son of do God, Filho de Deus, you're actually growing você está crescendo in the knowledge no conhecimento of the sons of God. dos filhos de Deus. Come on, Ei, go deep with me now. vai profundo, venha profundo, Because profundo comigo. Because as you know Porque uma vez que você conhece who he is, quem Ele é, we start to know então nós começamos a entender e conhecer who we are quem nós somos in all em tudo, of the em fullness. toda a plenitude. See, you Então você don't even know yourself nem conhece a si mesmo ainda fully completamente, because porque you're still getting to know você ainda está conhecendo him. Ele. He's the mirror. Ele é o espelho. So the more Então, quanto mais we get to know Jesus, conhecermos it's Jesus, so deep, man. isso é muito profundo. The more Quanto you mais get to know você conhecer, yourself. você vai conhecer a si mesmo. I don't know who I am. Eu não sei quem eu sou. Well, I'm not going to tell you who you are. Eu não vou dizer quem você é. I'm going to tell you who Jesus is. Eu vou dizer quem Cristo é. And then you will know Então você saberá who you are. quem você Don't é. tell people Não fale para as who pessoas they are. quem eles são. Tell them Diga para who eles Jesus quem is, Cristo é. and they will know E eles saberão who they are. quem eles são. Because they have been predestined Porque eles foram to predestinados be conformed para ser Come on, conformes. man. Ei, muito into profundo. that same A ser igual image. a essa mesma imagem. See, when Jesus Quando Cristo came down to earth, ele veio na terra, he didn't just come here to die for us. ele não veio apenas para morrer por nós. He came Ele veio to present to us para nos apresentar who were foreknown, who he knew before time. quem ele nos conheceu até mesmo antes do tempo. He came Ele veio as a son. como filho. God, the Deus- Father, Deus, Pai, God came down veio as a son como filho so he can show you para que ele possa te mostrar how you should look like como você deveria parecer-se as a son. como um filho. He made himself. Ele fez a si mesmo. He was God. He was before. He was the Ele- word that Mesmo Before the earth was made, sendo I am. Deus e de criar todo o universo, ele disse, eu sou. So then E então, he made himself ele fez a si mesmo. in the form Se formou, of a son se tornou em uma forma that de um he- filho so that he can show you para que ele possa te mostrar who you are. quem você é. Now when we look at Jesus' life, Agora, olhe para a vida de Jesus. he said, eat my flesh. Ele fala, coma a minha carne. When he said, eat my flesh, Quando ele fala isso, he wasn't just saying, ele não estava apenas dizendo. he was saying, O que ele dizia de fato era,
how I walked in the flesh, in this natural world, assim como eu andei nessa terra, nesse mundo, no natural, become se torne the same. da mesma forma. For you, Porque você, for woman, when a que woman quando a mulher and a e man o homem get married, se casam, and when Eve e quando Eva, was conceived ela deu à luz, from Adam, ela recebeu he de said, Adão, now ela disse, this agora, woman, ele- this woman now essa mulher agora, is flesh of my flesh ele disse, quando Eva, and quando, bone quando Eva foi criada, ele olhou para Eva And e disse, bone. essa mulher é carne da minha carne, osso dos meus ossos, and bone of my bone. osso dos meus ossos. Eat my flesh, Coma da minha because carne, my flesh porque a minha carne is what you é o que você are becoming. está se tornando. How my flesh Coma da minha carne walked on the earth e ande como eu andei na terra. is how your flesh Assim como eu andei na terra, will start to walk. assim a sua carne também começará a andar. As we believe in who we Uma are, vez que nós cremos em quem nós somos, He quickens ele vai continuar nos equipando, our flesh, equipando a nossa our carne, mortal body, nossos corpos mortais, to be para se tornar the a manifestation. manifestação. What is the world waiting for? O que o mundo está aguardando? What is the world waiting for? O mundo aguarda pelo quê? The manifestation Pela manifestação of you, de sua because when they manifestação. saw Jesus, Porque quando eles veem Jesus, they saw the Father, eles verão o Pai. and now when they see you, Agora, quando eles veem você, they're going to see the Father. eles verão o Pai. That's what you're called to do. Você é chamado para isso. Is you're called Esse é o seu chamado, to be para ser a revelation a revelação of the Father. do Pai. That's why you need to become like Him. Por isso que você tem que se tornar como Ele é. Because Porque if they don't se eles não get a hold of Jesus in the Spirit, entenderem quem Cristo é no you will Espírito, be their chance você será a chance to see Jesus para que eles possam ver Jesus in the natural. no natural. Oh, I wish Oh, eu gostaria que I was there when Jesus was walking in the flesh, Nossa. in the natural. Como eu queria estar naquele dia que Jesus andava na terra. Oh, how I wish I was one of the disciples. Oh, como eu gostaria de ser um dos discípulos. How I wish Oh, como eu gostaria I could be around Jesus in the de flesh. estar ali ao redor de Jesus na carne. Well, guess what? Sabe de uma coisa? It's happening right now. Isso está acontecendo agora. You've been with Him in spirit, Você estava com Ele em espírito and now e agora you shall be with Him in flesh. você será como Ele revelado na carne. With every son and daughter that Jesus is being made flesh in. Como filho e filha, cada um na qual, da mesma forma que Cristo se tornou em carne. See, now when people are around us, Agora, as pessoas ao nosso redor it should be deveriam, like it was 2,000 years assim ago. como aconteceu 2000 anos atrás, Because the same Spirit porque o mesmo Espírito that raised Christ from the dead que ressuscitou Jesus dentre os mortos, shall now quicken your mortal agora body está vivificando os vossos corpos to be mortais, flesh of His para flesh que você se torne a carne da carne and dele bone of His e se bone. torne osso dos seus ossos. When He said, Quando ele disse, eat my flesh, coma da minha carne, He was saying, ele estava dizendo, be seja as I am. como eu sou. How I've walked on this Como earth, eu andei na terra, assim como eu andei na terra, I desire eu desejo for you to walk que você ande on this earth. da mesma forma And then- nessa terra. Don't turn there. E então, As you go back uma vez que a gente volta, to the first scripture we mentioned, a in primeira 1 John escritura, 4:17, 1 João 4:17, and the last word is the key. a última palavra é a Because chave. as He is, Porque assim como ele é, as Jesus is, assim como Jesus é, so are you. assim você também é. Okay, yeah. Ah, ok. I understand. I know. In heavenly places, I'm perfect. Entendo. I'm just like Him. I'm righteous. I'm this, Ok, I'm that. tô bem com isso. Então, Nope. sentado em lugares celestiais, eu sou perfeito como ele é perfeito. Ok, Nope. tudo bem. Não, Nope. não. It says right here. Agora, diz a palavra. So are we Assim também somos nós. in No, this world. neste mundo. This world right now. Neste mundo agora. We are just like Him. Nós somos como ele é One- agora. 1 John 4:17. 1 João 4:17.
That means Isso significa you're not waiting que você não está to look esperando like him. para se parecer com You're ele. called Você é to chamado look like him. para chamar como ele, Now. para parecer como ele é And- agora. And what do I mean, look like E o him? que significa parecer-se com ele? I mean, Significa do fazer what he did. o que ele fez. Speak Falar how he spoke. como ele falou. Don't try to be Não tenta ser like your neighbor. como seu vizinho, Be como seu próximo. who you're called to be. Seja como você foi chamado para And ser. be E seja like Jesus. como Cristo é. Aleluia. Don't imagine who you're called to be. I'm going to be Não this tente guy. imaginar, eu vou ser essa pessoa. When you see how Jesus walked in the four gospels, Quando você vê como Jesus andou nos 4 evangelhos, that should be Isso your deveria ser. vision for your life. a visão para a sua vida. That the same way he walked in the four gospels A in mesma Israel, forma que ele andou nos 4 evangelhos em Israel, you shall walk você deve andar in Neves em Neves and become e se the tornar gospel. o evangelho. And they will read you E eles vão ler and você a living epistle como uma epístola read viva, by man. lida pelo homem. You are Você é the gospel. o On the evangelho earth. na terra. And people E as pessoas will write vão testimonies ver o testemunho about you sobre você. because Porque when they saw you, quando eles veem they você, saw him. eles veem a ele. Aleluia. Come on. Hey, This is the violent river. You want the este violent é river? o rio violento. That's what's going to make the river. Isso que vai Come fazer out. ele se tornar violento. And you won't be able to. E você não mais será You're capaz. going to be like Jeremiah, but even greater. Você vai ser maior do que Jeremias. The fire is so shut up in my bones, O I fogo. cannot not preach. I can't not shut my mouth. O fogo vai ser tão intenso dentro de você, nos seus ossos, que você não It's- vai conseguir ficar calado. An unquenchable fire that cannot be tamed. E você não poderá apagar este fogo. But you need Mas você precisa to stir the river agitar o rio through faith. através da Faith. fé. Fé. Why did they perish in the wilderness? Por que que eles pereciam no deserto? Did they blame it in the New Testament? Nós vemos isso no Velho Testamento. Go read in Hebrews, do your studies. Vai lá e lê os Hebreus. Did it say O que diz? because of the rebellion? Por causa da rebelião. Did it say Lá fala que foi por causa because da of, rebelião. because of Korah? Lá diz que foi por causa de Corá. Did it say Lá diz because of the sins of Que foi- Jannes and Jambres? que foi por causa do pecado lá. Hã? Janis e Janis. The two people. Yeah. Yes. The two Lá fala por causa do that pecado. came in negative agreement against Desses Moses? dois que veio em concordância negativas contra Did, Moisés. did Hebrews, the book of Hebrews, did they blame it on those people or the sins? O livro de Hebreus está culpando essas pessoas. The book of Hebrews O livro de went Hebreus deeper than vai that muito mais profundo do and que didn't isso. blame the sin. E nem muito menos culpou o pecado deles. It blamed Ele culpou the unbelief. a incredulidade. The unbelief. A incredulidade. Let's read another scripture Vamos ler outra escritura to go off that. para irmos nisso, aprofundarmos nisso. 2 Peter 1. 2 Pedro 2, 1. 2 Pedro 1. Let's go to 9. Actually, you know what? Let's go to 7. Or actually, you know what? Let's go to 1. No, actually, you know what? Just Segunda- kidding. Ok. 2 Pedro. Okay, let's just read from the top. Segunda, Because it's going more with what we're saying than I thought. ok, tá bem mais dentro do que a gente está falando do que eu pensei. Which one? Sorry. Just start from the top. Yes. 2 Peter 1. 2 Pedro 1. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Listen. Ouça. To them A eles that have obtained que receberam conosco a preciosa fé. Preciosa fé. with us through Através da the righteousness of God and da our Savior Jesus justiça de Christ. Deus
grace and peace be multiplied unto you Graça e paz vos sejam multiplicadas through the knowledge, por meio do conhecimento. I would say, Eu diria, through the knowledge do conhecimento of who de quem Jesus is. Jesus é. Through the knowledge of God Do conhecimento de Deus. and of Jesus our Lord. E de Jesus, nosso Senhor. According as his divine power has given us unto us all things that pertain unto life and godliness. Conforme o seu divino poder, deu-lhe todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. The Bible's not saying things just to be spiritual. A Bíblia não está falando apenas das coisas espirituais. Through the knowledge, Através do conhecimento. there it is again, Vamos de novo lá. through the knowledge Pelo conhecimento of him daquele that hath called us que nos chamou to his glory para a glória and virtue, e virtude. whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that these ye might be partakers of this divine nature. Pelas quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através dessas possais ser participantes da natureza divina. That you will be partakers Para que possa ser participantes of the ability da habilidade to walk de andar like Jesus. como Cristo. That's what divine nature Isso is. que é a natureza divina. Divine nature A natureza divina is the divine é o divino. ability A habilidade divina to walk de andar like Jesus. como Jesus. But it's only through Mas somente the através knowledge do conhecimento of our Lord do nosso Senhor, through faith. através da fé. See, the more you know about Jesus, Quanto mais você conhece sobre Jesus, the more knowledge you have about who he is and what he looks like, mais conhecimento você tem de quem Ele é e de como Ele se parece. the more grace Quanto mais graça is being imparted to you for transferido a você to walk para andar in a higher measure em uma medida grande of Christ. de Cristo. See, all of the measure of Jesus is already yours. Percebe que todas as medidas de Cristo But- já pertencem a você, Only through the knowledge, mas somente através do conhecimento, through the preaching, através da pregação, through the teaching através do ensinamento of who he de is, quem Ele é, can we have nós podemos ter the puzzle piece, as peças do quebra-cabeça, the fullness, a completude, every shard of glass cada parte, pedacinho come do together, espelho se juntando, come together colocando-se junto, so we can look at para it que possamos ver em toda completude and see ourselves in our fullness. e ali também nos ver em nossa essência e completude. That's the mystery. Esse é o mistério. Is when I see E him, quando eu vejo Ele, Jesus, Jesus, in his fullness, em sua essência, I can see completude, eu myself posso ver a mim mesmo in my fullness. na minha completude, na minha plenitude. And some of you E alguns de vocês are looking at a mirror olham no espelho with shards com partes of glass de vidros, missing from it. alguns pedaços faltando, alguns pedaços do vidro faltando, quebrado, Because you're still learning porque você ainda está aprendendo parts of Jesus que partes de Jesus that you've never known before. que você nunca conheceu antes. See, you need those missing Então, pieces. você precisa desses pedaços que faltam, You need those missing pieces of knowledge esses pedaços de conhecimento que faltam, so that you can know para que você possa colocar juntos e possa saber who you are. quem você é. Then we go. Verse 4, having escaped the corruption that is in the world through lust. 4. Pelas quais são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, And beside this, giving all diligence, add to your faith, havendo escapado da corrupção que há no mundo através da concupiscência. so it's already saying this is the foundation. E ele, além disso, com toda diligência, acrescentai virtude à vossa fé. The preaching Então a pregação gets the knowledge nos dá o conhecimento in your spirit, no seu espírito. and faith E a fé accesses acessa the a manifestation manifestação
of that knowledge. desse conhecimento. Because as I know, Porque uma vez que eu conheço, I can believe, eu posso crer. and faith comes by hearing, and hearing by the word of God. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra que procede da boca de Deus. So you can know a lot about Jesus, Então você pode saber muito sobre Jesus, but not be manifesting much of Him. mas e não estar manifestando And muito you might dele. know a lot, Você then- pode até saber demais, but you might not. You might know more than you're actually manifesting, mas de fato você pode estar sabendo mais do que está manifestando ele. because Por quê? of the faith Por causa da fé that you have not applied to it. que você não tem aplicado a isso. So you have to apply. Então você tem que aplicar. How do I apply Como que eu vou aplicar what I know? o que eu sei? I release Liberar my faith. a minha fé. I start to stand Eu começo a posicionar on who I am. em quem eu sou. I take up the shield of faith. Eu coloco o escudo da fé Whenever the Bible comes, e whenever the devil comes toda vez que Satanás vier to look para tentar olhar, to magnify my imperfections, tentar magnificar as minhas I imperfeições, take up the shield eu of faith levanto o escudo da fé and I look e eu olho at my perfection para a minha perfeição in Jesus. em Jesus. See, some of you know. Percebe que alguns de vocês sabem, Some of you will say, alguns vão dizer, "Oh, I'm the righteousness of God." eu sou a justiça de Deus. But then when the devil comes Mas quando Satanás vem and says, "Oh, look, now e you fala, did that. olha, agora você fez isso. Now you're not righteous." Agora você não é justo mais. But that's how you give him your armor. Mas ali é você se entregando a sua armadura. You give up your armor Nisso você entrega a sua armadura through unbelief. através da incredulidade. Unbelief A incredulidade is how we give our armor é como nós tirarmos a nossa armadura to the devil, e entregar para Satanás. but Mas we have to fasten nós temos que tight apertar bem a armadura, our armor, bem a nossa armadura, the fastening belts apertar cada parte dos cintos of our armor da nossa armadura, is faith. que é a nossa It fé. says, take up E ele fala para levantar, the shield of usar o escudo da fé. when the devil Quando comes Satanás vier, to say that you're not saved. que você não é salvo, dizer que você não é salvo. You have the helmet of salvation. Quando ele vier dizer isso, você tem o Salvação. capacete da salvação. When the enemy comes Quando ele vier to say para dizer you're no longer righteous because of what you did. que você não é mais justo pelo que você fez. When the enemy comes Quando ele vier to deceive you with lies, tentar te enganar com mentiras, you have the belt of truth você tem o cinturão da verdade to go back onto, apply your faith. para voltar neste lugar de aplicar a sua fé. When the enemy Quando o comes inimigo vier in like a flood with lies, como essa inundação de mentiras, you gird your loins você pega o seu cinto, with the belt. levanta as suas calças com o cinto. He lies to you Ele conta mentira para você and you speak the truth back e to você him. libera a verdade de volta. That's what it looks like to wear the belt. É assim que significa usar o cinturão da verdade. But some of you Mas alguns de vocês keep taking off your belt continua tirando o seu cinto and you keep giving it to the e enemy. dando para o inimigo. Oh, he's right. Ele está certo. But you need to go back to the truth. Você tem que voltar para a You need to verdade. have faith Você precisa ter fé in what you have seen naquilo que você tem visto and the truth that you have e a heard. verdade que você For tem the ouvido. truth E a verdade will set you vai te free libertar. and the truth E a verdade will keep you vai free. manter você liberto. The truth A verdade will keep you free. mantém você livre, liberto. And when the enemy comes to steal your peace, Quando o inimigo tentar vir para roubar a sua paz, for the gospel, the shoes of peace. você vai usar as sandálias When da he paz. when he comes to steal your peace, Quando ele tentar roubar a sua paz, when you're in fear, quando você estiver com medo, when you sin, quando você estiver em pecado, you go, você pecar, you preach você pregar the gospel o evangelho to yourself. para si mesmo. You remember Lembra that you have a que propitiation você foi a propiciação, a expiação for your sins, do seu pecado, that you have a protector que você foi protegido because of the cross, por causa da cruz, because now porque agora he's your salvation. ele é a sua salvação. And now Ele agora
And that's how we put back on our peace. É assim que nós colocamos de volta a As nossa we paz. look back Quando você olha to the cross, de volta para a cruz, to what He did for us. para aquilo que Ele fez por nós. Whatever the enemy tries to do to us, Tudo quanto o inimigo tentar levantar contra nós, we look back nós olhamos de volta on what He did para aquilo que Ele fez for us. por nós. Whatever the enemy tries to do to you, Tudo quanto ele tentar fazer you look back contra você, on what He did olhe de volta para aquilo que Ele fez for you, para você. and you put on your peace. Então você reveste da sua paz. Amen? Amém? 7, and add to your, back to 5, and add to your faith virtue, and virtue to knowledge. E além disso, com toda diligência, acrescentai virtude à vossa fé, e a virtude o conhecimento. And to knowledge, temperance, and patience, and godliness, and brotherly kindness, and charity. E ao conhecimento, a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade. And then the next verse E no próximo versículo, talks about why fala sobre mentir. someone wouldn't have these fruits of charity, Alguns não teriam of brotherly kindness, esses frutos de piedade, of temperance, de temperança, of patience, gentileza, of virtue, of paciência, knowledge. virtude, Why wouldn't they have this? conhecimento. Por que eles teriam isso? Verse 8. Versículo 8. Actually, it's verse 9, but let me read verse 8. Vou ler o For 8. if these things be in you Porque se em vós houver essas and coisas abound, e com see, abundância, if these things are flourishing, então se essas coisas estão se frutificando, godliness, se essas coisas estão se manifestando, godliness, a piedade, charity, temperance, paciência, temperança, if these things are abounding, se essas coisas estão se manifestando, they make you that you shall neither be barren nor fruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. então mostra que você estará dando frutos, sendo frutíferos no conhecimento de Cristo When we Jesus. have these things, we bear fruit. Tendo essas coisas, apenas que nós vamos dar frutos. But then it says in verse 9, Mas então versículo 9 diz: but he that lacketh, porém aquele que não tem, that doesn't have temperance, que não tem temperança, that doesn't have patience, que não tem paciência, but he that lacketh these things is blind. mas esse que não tem essas coisas é cego. He doesn't see Ele não vê. who he is, or Ele- he has forgotten who he is. Ele não consegue ver quem ele é, ele não sabe quem ele é em Deus. And it actually says, and cannot see afar off, and hath forgotten E o versículo fala: e não consegue enxergar ao longe, that he was purged e esqueceu-se de quem foi of his old sins. purificado dos seus antigos pecados. See, he has forgotten Ele esqueceu that he's been set free. que ele foi liberto. He has forgotten Ele esqueceu that he has been delivered. que ele foi liberto. He has forgotten Ele esqueceu that he is que ele é the righteousness of God in Christ Jesus. a justiça de Deus em Cristo. How many of you in this room Quantos de vocês aqui have forgotten esqueceram who you are quem você é? because Porque of your experiences, por causa das suas experiências. and then E então, what you do, aquilo que você faz, the mistakes you make, os erros que você the comete, deceitfulness of sin, o engano do pecado, cause you causa em você to be se an tornar unbeliever incrédulo in the knowledge no conhecimento that's been imparted to you. que foi liberado a você, transferido a você. See, many of you in this room right now, Muitos de or some of vocês, you, alguns de vocês aqui neste lugar hoje you're hearers, são ouvintes, but you're not doers mas não são praticantes, because you don't porque você não believe. crer. You have unbelief. Você tem incredulidade. You need to believe. Você precisa crer. It's not just going to be when you hear it Não vai ser apenas quando você that ouvir you become it. que você vai se tornar. It's when you believe É quando você it crer that you become que it. você vai se tornar. See, you're the Bible says if you do this, A Bíblia fala que se você fizer isso, you're deceiving your own self, se você não ser praticante, você está enganando a si mesmo, thinking that just because you heard achando que pelo simples fato de você ouvir,
but you're not believing, you're not doing it. Mas sem crer e sem fazer e sem You praticar. cannot bear fruit. Você não pode dar frutos. Then the Bible says this, Então a Bíblia diz isso. because they did not, Porque eles não, because the word that they heard, por causa da palavra que eles ouviram. see right now, this is the word that you're hearing. Então agora essa é a palavra que você está ouvindo. It says, because the word that they A palavra heard fala porque por causa da palavra que eles ouviram. was not mixed with faith, Não estava misturada com fé. the word that they A heard palavra que eles ouviram did not profit them. não beneficiou a eles. See, is the word that you heard Então é a palavra que você ouve. profiting you? A palavra que você está ouvindo está te beneficiando. Is this word today Essa palavra de hoje going to profit you when you walk out those vai doors? te beneficiar quando você sair daquelas portas. I can't have faith for you. Eu não posso ter fé para você. See, I'm giving you Eu estou te dando the ingredient. os ingredientes. See, for the preaching of this word Porque a pregação dessa palavra, to manifest on the street, para se manifestar nas ruas, it requires requer my ingredient meus ingredientes and your e ingredient. os seus The ingredientes. ingredient I'm giving you right E now os ingredientes que eu estou dando a você agora is the word é a palavra that profits que you, vai te beneficiar, but it cannot profit you mas ela não pode te if you beneficiar do not mix se você não misturá-la, this word that I'm giving you essa palavra que eu estou te dando, with your faith. com a sua fé. See, right now you have to take this word. Então agora você tem que pegar essa How do- palavra. Some of you ask yourselves all the time, Alguns perguntam a si mesmo a todo tempo. when Shane preaches, Quando o Shem prega, when anybody preaches here, quando alguém prega aqui, how do I take, I don't know who it is, but how do I take this word out of these doors? aí como eu vou levar essa palavra e sair com ela pelas portas? Como eu vou levar ela comigo? How do I take this word Como eu vou aplicar essa palavra and make it manifest e manifestar ela to my family, para minha família, to my work, no meu trabalho, to my wife, para minha esposa, in my life? na minha vida? Because the word that they heard Porque a palavra que eles ouviram was not mixed with faith. não estava misturada com fé It did not profit e não them. beneficiou a eles. It did not bear fruit. Não deu frutos. You need to mix this word Precisamos fazer com que essa palavra and every word e cada palavra that you hear que você ouve with your faith com a sua fé, so that you can take it out of these doors. para que você possa And levá-las you can see it quando made sair dessas manifest. portas. Once again? And you can see it made manifest Quando você vê ela se manifestando in your life. na sua vida. Everybody in this room Cada um nessa casa should have the same word that's being preached deveria receber a mesma palavra que está sendo pregada, coming to life in their life. se manifestando na sua vida. See, when you're in a ministry like this, Quando você está no ministério como esse, the word is not the problem. a palavra não é o problema. The messengers are not the problem. Os mensageiros não são o problema. The body's not the problem. O corpo não é o problema. It's your faith. É a sua fé. It's your unbelief. É a sua That's descrença. the problem. É a sua incredulidade. Esse é o problema. Why could we not cast out the demons? Ah, por que nós não conseguimos expulsar demônios? You just haven't got there yet, man. Ah, você não chegaram lá ainda. Another 20 years. Ah, daqui uns 20 Took me anos. 30 years to cast out these Daqui uns demons. 20 anos, 30 anos, você vai expulsar demônios. Because Não. of your Por unbelief. causa da sua He incredulidade. said Ele disse that their unbelief que a sua descrença was a limit era o limite to the power para o poder that would manifest para se when they manifestar, cast out demons. para expulsar o demônio. So you need to Você precisa ter, you need to believe você precisa crer. everything you do. Em tudo When que you você preach, fizer, quando você Your pregar, preaching will be a powerless sua pregação vai ser sem poder if you don't believe. se você não crer. Your outreach Seu evangelismo will be vai powerless ser sem poder if you don't believe. se você não crer. Walking in holiness Andar em santidade will be unattainable vai ser algo sem sentido if you keep se você manter-se looking at the mirror olhando ao espelho, and hearing the mirror, ouvindo o espelho,
But then walk out that door, Mas quando você sair pelas portas, hearing about holiness here, aqui ouvir sobre santidade, but you walk out that door, mas quando andar pelas portas, forgetting esquecendo that you are holy, que você é santo, that you are already. que você já é. We don't walk out those doors trying to attain it. Nós não tentamos, quando saímos das portas, tentar obter. We walk out that door Nós saímos daquelas portas as He is. como Ele é. And we put on Nós Christ revestimos Cristo through the renewing of our ao mind. ao renovo da nossa mente. And the more we E know, quanto mais nós sabemos, the more, the greater maior graça, that we can put on, the nós greater podemos measure of power colocar uma medida maior de poder that we can see para que possamos ver manifest a manifestação in our lives. nas nossas vidas. Amen? Amém? You can stand up. Você pode se levantar. Put on the Lord Jesus Christ. Coloca o Senhor Jesus. See, you need Revista-se do Senhor right Jesus. now, Agora, you need to put Him on. nós temos que colocá-lo, revesti-lo dele. Let's end on this verse. Vamos o versículo. You can come up and play, Adriano. Adriano, pode vir tocar. Maybe Junior can sing. Vê Júnior também. Jude 1 through 20. Jude? Jude 1 through 20. Judas. No, yeah, is it Yeah. Jude? Judas, yeah. Não? Jude, not Judas, unless that's how it's pronounced in Portuguese. Não. We don't want Judas. We want Jude. Not exactly. It is? Wow. Okay, well, thank God I live in America. I don't want no Judas. But ye beloved, Judas. Jude 1:20. 1:20. And remember, the Bible says, Lembra que a Bíblia diz? I think it's 1 Timothy or 2 Timothy 1. Eu acho que é Timóteo 1 ou 1:20. Stir yourselves up. Agitar a si mesmo. Stir up the gift of God inside of you. Agitar o dom de Deus dentro de você. How do you do that? Como você faz isso? Do I pray in tongues? I'm sure. Yeah, that does it too. Orar em língua, sim, também. But I believe Mas eu creio que there's faith é necessário a fé that you can apply para que possa aplicar. to the living waters. Aplicar as águas How do I vivas. get these rivers to move? Como eu consigo mover essas How do I águas? get this fire in me to come out? Como eu vou conseguir liberar este fogo para fora? I mix it Misturando with faith. com a fé. Everything you have in you, Tudo que você tem, in order for it to come out, para it's que ela already in you. possa sair e se manifestar. Faith Fé will bring it out. vai trazê-la. But ye beloved, Jude 1:20. Judas 1:20. But ye beloved, Mas vós, amados, building up yourselves edificando a vós, meaning standing on, significando build se up, posicionando, because when you're, edificando. when you're standing on faith, what are you standing on? Quando você está em fé, você está fazendo o quê? You're standing on the word. Está se edificando e se posicionando na palavra. Not faith in yourself, Não a fé em você, not faith in your ability, não a fé na sua habilidade, but in your faith mas fé, in the word of God, mas a sua fé na palavra de in Deus. who Jesus is. A sua fé em quem Cristo é. Stand upon the rock. Se posicionando sobre a rocha. See, faith A fé is how I stand é como eu me upon posiciono, the word. de acordo com a palavra, Faith sobre a palavra. is going to be the only thing A fé será a única coisa that helps me stand que vai me ajudar a posicionar upon the rock sobre a rocha when that storm comes. quando aquela tempestade vier. When the storms of life come, Quando a tempestade da vida vier. everything that you've been hearing this last 6 years, Tudo que você tem ouvido ao longo dos 6 anos, you're going to need to stand on it. você vai precisar se posicionar nela.
You need to stand on the rock. Você precisa se posicionar na Because rocha. the waves, Porque as ondas, the winds of doctrines, os ventos de the doutrinas, lies of the enemy as mentiras do inimigo are going to try vão tentar to push you puxar você, to and fro. lançá-lo de um lado para o outro. We know those. Mas nós sabemos que Even in 2020 and 2019, até 2029, we know nós sabemos they were exposed. que será exposto. Their Christ 2029? in 2020 and 2019 during Ok. 2019, 2020, revelando when quem that sickness plagued the earth, or that Quando- false sickness quando essa enfermidade falsa veio sobre a terra. in 2020 and 2019, Em 2019 e we 2020, saw nós vimos who truly quem de fato was standing upon the rock, estavam se posicionando sobre a rocha, or standing ou se posicionando upon sobre a false Jesus, falso Jesus, a false falso gospel. evangelho. We saw who was standing upon Nós vimos quem estava se posicionando, stubble. quem estavam sobre a palha. We don't stand upon stubble. Nós não nos posicionamos sobre a We palha, stand upon the rock, mas sobre a rocha, the boulder. ousado. Like those rocks that you see by the seabeds, by the shore. Sabe aquelas rochas que você vê perto das bacias de água? Those big rocks you see in the movies. Grandes rochas que você vê nos filmes. And the waves, it could be a big wave and it crashes upon it. Aí vem uma upon onda it, forte e bate nela, but it doesn't move. mas ela não move. That's Jesus. Isto é Jesus. That's what we will be standing upon. É esse na qual nós estaremos nos When we're- posicionados na palavra, Standing on posicionando the rock, na rocha, and sand is all around us. e mesmo com areias ao nosso redor. The sand will be moved, A areia será movida, but the rock mas a rocha will stay permanecerá the same. da mesma Yesterday, forma. Ontem, Today, hoje, you você will stay vai the same. posicionar da Yesterday, mesma forma, today, ontem e hoje, and forever. e para todos sempre. Amen. Amém. Aleluia. But ye beloved, Mais amado, building up yourselves construindo edificando a si mesmo on the rock, na rocha, on your most holy faith, na sua rocha, na sua praying orando in the Holy Ghost. no Espírito Santo. Father, right now, Pai, agora we pray nós oramos, prayers fazemos orações of faith de fé, that right now, porque agora, when we pray, quando orarmos, we don't just pray não apenas viemos orar and send out our prayers, e enviar as nossas orações, we pray mas orando, mixing our faith misturando com a with nossa our fé, prayers, com as nossas orações, making our prayers fazendo as nossas a orações sharp arrow in the spirit, lugar poderoso no Espírito, able to cut para capaz de tocar o trovão, flesh carne and spirit, e espírito, spirit and soul, e alma, demons, demônios, light luz and darkness. em meio às trevas, Let our que prayers nossas orações be mixed possam ser misturadas with faith. com fé, Let our walk que as nossas orações be mixed possam ser misturadas with faith. com fé. This is how you respond to the word. É assim que você Is responde you mix para com a palavra. this word É você misturar with- essa palavra with faith. com fé. And when you mix it with E faith, quando você mistura a palavra com a fé, you will do it. você fará. And you will show people E você mostrará às pessoas your faith a sua fé by your works. pelas suas obras. You won't show people your faith Você não vai mostrar às pessoas a sua fé to show them your works. para então mostrar as obras. You're going to show them Você vai mostrar your faith. a sua You're fé, going to prove to them vai provar para that eles you que believe você crê, because you porque você have the evidence. tem a evidência.
the manifestation. A manifestação. Don't tell me I have faith, Não me fale que você tem but fé, you have mas você tem. no evidence, Não tem evidência. no Não tem manifestation, manifestação. nothing to prove Não it. tem nada para provar. And some of you, E alguns de vocês, your faith is like a mustard a sua seed, fé é como a semente de mostarda. but you cannot be discouraged. Mas você não pode desencorajar, For Porque- even faith porque até mesmo a fé of a mustard do seed, tamanho do grão de mostarda, if you do not doubt, se você não shall even dúvida, cast the você mountain vai mandar dar ordem às montanhas into the sea e enviá-las and move ao mar move the stagnant water. e mover as águas estagnadas. Your little seed of faith A sua pequena semente de fé is gonna take out Goliath. vai remover o que tiver de ser It's removido. gonna take out your mountains. Vai remover as suas Don't montanhas. look at the size of your faith. Não olha para a falta de fé. Jesus was rebuking his disciples Jesus estava repreendendo os seus discípulos when they were looking at the size of their faith. quando eles estavam olhando para o tamanho da And he fé deles. said, Ele disse: don't you know você não sabe faith of a mustard seed que a fé do tamanho do grão de mostarda can do it? pode fazer? Yes. Yes. Rama said, you can't do it, Você não pode fazer. but your faith, Mas a sua fé, woman, mulher, it was your faith. foi a fé dela. A sua fé. Centurion guard, O centurião, man of authority. homem de autoridade. I have not seen such great faith in all of Jerusalem. Nunca vi In uma all fé of tão Israel. tamanha em todo Israel. Take your faith Pegue a sua fé. home with you Pegue a sua fé. and go see Vá então. your servant be healed. Volte com a sua, vá lá e veja o seu servo sendo curado. Yes. Will I find Eu acharei faith fé on the earth? na terra. Where I find faith on the earth, Eu acharei fé na terra. I will find Eu acharei as it is in heaven, assim como é. so it is Assim como nos céus, assim é on earth. na terra. Na terra. Na terra.